Graça e paz impactados no ar e se prepare para ser impactado pela poderosa palavra de Deus. Deus nesse dia vai visitar você e o seu milagre hoje ele vai acontecer. Há dois tipos de crente, há o crente carnal e há o crente espiritual. O carnal ele possui o Espírito Santo, agora o espiritual ele é possuído pelo Espírito Santo. Há dois tipos de pessoa, o que nasceu para contar uma história e o que nasceu para ser uma história. Você decide que tipo de pessoa você quer ser, contar ou ser. A sua ação determina a reação de Deus, a sua atitude, a sua altitude, sua decisão, o lugar que Deus então ele vai te colocar. E nesse dia o Espírito Santo vai visitar você para que o sobrenatural aconteça, para que o extraordinário venha ser sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família manifestado. Nós acreditamos na poderosa palavra de Deus, essa palavra que produz o milagre que você precisa. Assim como Deus fez com Pedro, João, Filipe, Paulo, Barnabé e tantos outros, Deus fará também através da sua vida. Todos os dias, tantos e-mails jovens mandam para mim de todo o Brasil e eu acredito muito nesta palavra. Daqui a alguns meses eu vou encontrar com vocês em grandes congressos, cruzadas, conferências, outros países, porque nós acreditamos que esse é um tempo dos valentes de Deus se levantarem. Eu te convido hoje a assistir esta palavra poderosa e a ser tocado pelo Espírito de Deus. Eu quero saudar a toda a igreja com a paz do Senhor. Quero saudar a toda a igreja com a paz do Senhor. Abram suas Bíblias comigo, por gentileza. No quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. No capítulo de número 19 e no versículo de número 11, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, no capítulo de número 19 e no versículo de número 11. Eu quero muito agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a Deus por esta igreja, ao anjo da igreja, ao pastor presidente, pastor Antônio de Jesus Dias, que hoje eu trouxe um presente para ele, eu trouxe um talite. Aqui está o talite. Eu tenho ido para Jerusalém 3 vezes ao ano, uma caravana que eu tenho levado para Jerusalém. E nesse último mês, eu trouxe este talite para ele. Eu quero muito colocar esse talite sobre ele. Esse talite tem um símbolo muito especial. Vocês verão muito o pastor Antônio usar esse talite. Diga aleluia. Atos no capítulo 19, no versículo 11, assim diz o texto sagrado. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eu quero que você comigo transforme esse texto na primeira pessoa do singular e ao invés do nome Paulo, você colocará o seu nome. Vamos todos juntos transformar o texto na primeira pessoa do singular e ao invés do nome Paulo, você colocará o seu nome. Eu quero ler o texto pela primeira vez transformado, que diz assim: e Deus, pelas mãos de Rinaldo, faz maravilhas extraordinárias. Transforme o texto na primeira pessoa do singular e ao invés do nome Paulo, coloque o seu nome. O quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ele foi escrito no propósito de revelar o nascimento da igreja e o crescimento da igreja. Começou em Jerusalém com um pequeno grupo de discípulos e espalhou-se por todo o Império Romano, onde as boas novas foram então pregadas.
Este livro foi escrito por Lucas, o médico gentil. De acordo aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 14, o médico amado. Atos é o elo entre a vida de Cristo e a da igreja, entre os evangelhos e as epístolas. Atos é uma continuação do evangelho de Lucas. É possível que Atos termine abruptamente por Lucas, ter então projetado escrever um terceiro livro, que daria então continuidade à sua história. Observe que Atos abrange de modo seletivo os primeiros 30 anos da história da igreja cristã. Esse é um trabalho apologético, este é um livro teológico. Torna-se claro que Lucas era um escritor habilidoso, um historiador consciente e um teólogo inspirado. Observe que a igreja cresceu em Jerusalém, em Síria, África e em toda a Europa. A igreja cresceu no primeiro século dos judeus aos não-judeus, em 39 cidades, 30 países, ilhas e províncias. Entenda que Pedro, João, Filipe, Paulo, Barnabé e tantos outros compreenderam que quando o Espírito de Deus trabalha, existe movimento, existe entusiasmo e existe crescimento. Aonde está o doutor Pneumahai? Aonde está o Espírito Santo? A tristeza torna-se alegria, o prejuízo torna-se lucro, a derrota torna-se vitória, o impossível torna-se possível. Ei, olhe para cá, o Espírito Santo, ele pode transformar toda e qualquer situação. Observe que no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, é o primeiro de 3 relatos em Atos sobre a conversão de Paulo a Cristo. Esse acontecimento é considerado por muitos como uma das 2 grandes provas da validade da religião cristã, sendo a outra a ressurreição. Esses 2 acontecimentos chaves são o fundamento do livro de Atos dos Apóstolos. Atos é a história dos discípulos recebendo o que Jesus recebeu, a fim de fazer então o que Jesus fez. Escute isso: Saulo, seu nome hebreu, que lhe deram seus pais israelitas. Paulo, seu nome latino de cidadão romano. Saulo significa grande e ocorre 20 vezes no Novo Testamento. Paulo significa pequeno e ocorre 171 vezes no Novo Testamento. Você pode chamar de Saulo, você pode chamar de Paulo, ou você pode chamar de Gaius Július Paulus, pois era o nome do apóstolo Paulo. Ele nasceu em Tarso, de acordo com Atos, no capítulo 9, no versículo 11, no primeiro ano antes de Cristo. Ele era jovem no tempo de Estevão, de acordo com Atos, no capítulo 7, no versículo 58. Ele era da tribo de Benjamim, de acordo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 5. Ele foi discípulo de Gamaliel, de acordo com Atos, no capítulo 22, no versículo 3. Ele foi fariseu, de acordo com Atos, no capítulo 23, no versículo 6, e aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 5. Ele foi constituído apóstolo aos gentios, de acordo com Atos, no capítulo 9, no versículo 15, Atos, no capítulo 22, no versículo 21, e aos romanos, no capítulo 11, no versículo 13. Nenhuma pessoa, exceto Jesus Cristo Messias, deu forma à história do cristianismo como apóstolo Paulo. Há um texto muito famoso de Paulo a Tecla, texto esse do 2º século, que dizia que Paulo tinha 1,5 metro de altura. Paulo tinha sobrancelhas juntas, Paulo tinha nariz aquilíneo, Paulo era afável, era corcunda e tinha pernas tortas. Ele não era bonitinho. Talvez por isso que a Bíblia não menciona a esposa de Paulo. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga como o homem enxerga. Eu vi uma revista Veja, a nova tendência que é mulheres frutas. Eu li assim, é mulher melancia, mulher melão, mulher pera, mulher kiwi, caqui, e por aí vai. O mundo cobiça a mulher sarada, a mulher malhada, a mulher siliconizada, a beleza exterior acima de tudo. Mas minha irmã, sua beleza é completa. Começou quando você entregou sua vida a Cristo e foi transformada dia após dia pelo Senhor. Deus não te fez para ser mulher fruta, Deus te fez para dar frutos. O Espírito Santo, Ele habita em você. Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga como o homem enxerga.
Deus, ele trabalha de forma diferente. Deus, ele age de maneira diferente. Diz o texto em Atos, no capítulo 9, que Saulo pegou cartas com o sumo sacerdote por nome José Caifás, e viajou aproximadamente 240 quilômetros até Damasco, na Síria, para perseguir os cristãos, chamados na Bíblia de os seguidores do caminho. Chegando perto de Damasco, próximo de Damasco, em pleno meio-dia, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse assim: quem é, Senhor? O Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão é uma vara com ferrão, usada para tocar uma manada de bois. Isso pode significar que ele estava com problemas de consciência, por causa das coisas terríveis que ele estava então fazendo. O Senhor disse assim: levanta-te, entra na cidade, e lá vai ser dito o que te convém fazer. Ele se levantou, ficou 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu nada. Mas havia em Damasco um cristão judeu, cujo nome era Ananias. E o Senhor disse em visão a Ananias: Ananias, levanta-te, vai à rua chamada direita, ou rua longe. Ela possuía 3,5 quilômetros de extensão e passava pelo centro de Damasco. Era suntuosa e havia então colunas coríntias de ambos os lados. O Senhor disse assim: vá à casa de Judas. Judas, forma grega da palavra hebraica Judá, que significa louvor. O Senhor disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Um vaso, não diga mais alto, um vaso. Há na Bíblia diversos tipos de vaso: há vaso de honra, vaso de desonra, vaso de ira, vaso de misericórdia, vaso de ouro, vaso de prata, vaso de bronze, vaso de madeira, vaso de barro, vaso rachado, vaso separado, vaso santificado, ao vaso vazio, ao vaso cheio. Aqui só tem vaso cheio. O vaso cheio, ele vê o invisível, ele crê no impossível, ele ouve o inautível, e Deus sempre faz através dele tudo aquilo que é incrível. Escute isso: Deus trouxe a transformação, e o principal dos pecadores, nas mãos de Cristo, tornou-se em príncipe dos pregadores. Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga como o homem enxerga. Deus é especialista em surpreender pessoas. Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. João, no capítulo 15, no versículo 16, diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Eu vou te ensinar um segredo. Quer ouvir? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz em aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 20: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Eu não vou pedir para você dar glória a Deus. Quer ser fortificado, sim ou não? Quer receber vitamina, sim ou não? Então dê glória a Deus. Não, você não entendeu. Diga para este irmão que está do seu lado: dê glória a Deus. Paulo, antes de ser este grande apóstolo aos gentios, autor de 3 epístolas, o maior apóstolo na Bíblia Sagrada, ele passou 3 anos no deserto da Arábia. Escute isso: 3 anos ele passou no deserto. 3 anos no 3 anos no antes de ser o grande apóstolo, antes de abolir a circuncisão e introduzir
definitivamente o batismo, ele passou 3 anos no deserto. A tipologia ensina assim: Egito tipifica o mundo, deserto a nossa trajetória e Canaã a nossa vitória. Para que você entre no deserto, você tem que sair do Egito. Mas para que você entre na Canaã, você tem que passar pelo deserto. Só há Canaã se antes existir deserto, pastor. Por que o meu deserto é tão grande assim? Ei, é porque sua Canaã, ela vai ser bem maior. Pastor, por que minha luta é tão grande assim? Ei, é porque tua vitória vai ser bem maior. Se falam mal de você, se criticam você, se perseguem você, se difamam você, se prepare. Deus vai te honrar de forma sobrenatural. Deserto é a trajetória, é o caminho. Escute, diz o texto que lemos: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Diga aí: Deus, pelas minhas mãos, fará maravilhas extraordinárias. Quantos acreditam nisso? Levante a mão, por gentileza. Não existe necessidade dos cristãos continuarem doentes. Não existe necessidade dos cristãos continuarem enfermos. Nós não aceitamos o pecado, porque Cristo levou sobre si as nossas iniquidades. Nós não aceitamos sermos aprisionados pelo diabo, porque Cristo nos libertou. A cura também faz parte do atributo da cruz. Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Ei, a palavra de Deus é o princípio para o meu e para o seu milagre. Diga: a palavra de Deus é o princípio para o meu milagre. Pastor, onde está o meu milagre? O seu milagre está na palavra de Deus. Quando você entende que a palavra de Deus gera o milagre, a palavra de Deus realiza o milagre, não existe mais artrite, artrose, osteoporose, mal de Parkinson, Alzheimer, glaucoma, catarata, surdez, diabetes, pressão alta, baixa, insônia, depressão, dores nas pernas, na coluna, dores de cabeça, dores dos braços. Não existe mais hérnia, mioma, tumor, câncer. Não existe a morte. Não existe mais principados, potestades, príncipe das trevas, hortes da maldade. Não existe mais Exu, caboclo, orixá, preto velho, omolu, herê. Não há mais Exu caveira, Zé Pilinta, Planca-Rua, Pombagia, Mariambulambo, Megalés, Sesmódios, Ários, Dominhã. Quando você entende que a palavra de Deus é o príncipe para o seu milagre, você alcança o seu milagre. Você recebe o seu milagre. Aonde está o seu milagre? 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 Aonde está o nosso milagre? O nosso milagre está na palavra de Deus. Além de acreditar que Deus nesse dia vai curar tantas pessoas em nosso meio, essa é minha terceira pregação hoje, minha terceira ministração hoje, e durante todo o dia, Deus nos surpreendeu. Nessa noite, como ontem à noite, Deus fará algo extraordinário aqui acontecer. Diga glória a Deus. Eu creio que muitos milagres Deus tem para fazer, mas além disso, eu vejo muitos homens de Deus que aqui estão, sendo hoje levantados por Deus, para orar por cegos, cegos enxergarem, orar por surdos, surdos ouvirem, orar por mudos, mudos falarem, orar por paralíticos, paralíticos andarem, orar por mortos, mortos ressuscitarem. Deus usará para que milagres aconteçam também.
Existem dois princípios sobre curas e milagres que antes de orar você precisa muito entender. Primeiro princípio, a cura nem sempre é instantânea. A cura ela pode ser também gradual. O milagre pode acontecer no momento, mas o milagre também pode ser progressivo, também pode ser gradativo. O milagre pode acontecer agora, mas o milagre também pode acontecer no decorrer da semana. Em muitos casos, eu prefiro o milagre progressivo. Por quê? Eu já li por muitos cegos que enxergaram, muitos paralíticos que andaram, mas que logo em seguida se afastaram de Deus. Como que funciona o milagre progressivo? À medida que eu me aproximo de Deus, gero relacionamento com Deus, eu então vejo o meu milagre, vejo o resultado disso, que é a minha saúde. O milagre pode acontecer no momento, mas o milagre também pode ser progressivo, também pode ser gradativo. Olhe para cá, olhe para mim, preste atenção nisso. Isso é muito importante. Pastor, se orar por um cego e o cego não enxergar, meu irmão, você orou. Pastor, se orar por um surdo e o surdo não ouvir, meu irmão, você orou. A sua função é de orar. O milagre pode acontecer no momento, mas o milagre também pode ser progressivo. Existem muitos homens de Deus que estão decepcionados com este ministério de curas e milagres. É porque não entendem, é porque não compreendem que se o milagre acontecer é para a glória de, e se o milagre não acontecer para a glória de, pode ser no momento, mas pode também ser progressivo, pode ser também gradativo. Segundo princípio, a cura ela pode ser perdida. Como assim, pastor? Não concordo. Escute primeiro. A cura pode sim ser perdida, porque a cura é divina, como já diz o nome, ela é espiritual. Não é como a ciência cristã ensina. A cura é diferente. Se você der legalidade para o diabo, você pode sim perder sua cura. Se você der legalidade para o diabo, você perde o seu milagre. Como eu faço, pastor, para que hoje eu receba um milagre e não venha perder o meu milagre? A Bíblia te ensina isso. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. É só você não dar legalidade para o diabo. Com a locadora Rentacar, ficou fácil e barato chegar em todos os destinos. Alugue um carro e escolha seu caminho. Possuímos uma frota diversificada. Veículos populares, executivos, luxos, caminhonetes, sedãs, utilitários, entre outros. Serviços como aluguel de veículos, terceirização de frota, aluguel de máquinas agrícolas, eventos corporativos, carros para casamentos, City Tour em Goiânia, Goiás e Palmas, Tocantins. Seja bem-vindo à locadora Rentacar. Acesse nosso site www.alocadoradeveículos.com.br e conheça melhor os nossos serviços. A locadora Rentacar. Glória a Deus, extraordinário é o que Deus faz, é o que Deus realiza. Um grande abraço a todos de Belém do Pará, de Campos Verde, de Morrinhos, tantas cidades que visitamos nessa semana. Meu grande abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho, pela honra. Foi muito bom estar com vocês e ano que vem estaremos aí outra vez. E nessa hora eu quero te convidar a estar conosco em redes sociais. Entre em nosso site www.rinaldosilva.com.br. Lá tem minha agenda para você acompanhar aonde estaremos trazendo a palavra de Deus, pregando a poderosa palavra do nosso Senhor. E quero te convidar hoje também a ser um contribuinte, um semeador do reino de Deus. Aqui estará uma conta bancária para você enviar a sua oferta, que é o Banco Itaú, agência 4310, a conta corrente 18 137
dígito 7. Mande sua oferta, abençoe este projeto, abençoe o nosso programa, abençoe o nosso ministério. De fato, você será meu parceiro no reino de Deus, na obra de Deus. E você que tem alguma empresa e quer ter a sua marca aqui conosco, entre em contato nos telefones 62 82 36 34 65 e 63 99 68 80 81. E de fato, você será alguém que estará conosco, aliançados para anunciar as boas novas do Senhor a todos que necessitam. Eu quero hoje orar por você, como sempre fazemos, intercedendo pela sua vida e crendo que hoje o seu milagre, uma vez mais, vai acontecer. Feche os teus olhos e ore comigo aonde você estiver. Você que está no hospital, em casa, no trabalho, seja hoje tocado pelo poder do Senhor. Deus, eu oro nesse dia e te peço, manifesta o seu milagre sobre este irmão que precisa, sobre esta irmã que necessita. Visite ele agora, Pai, que se encontra na UTI do hospital. Este homem, esta mulher que está doente, neste leito, eu peço para o Senhor. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus de grandes milagres. Senhor, arranque esta enfermidade, neutralize este mal. Deus é o Deus que interveio, é o Deus que intervém e é o Deus que sempre intervirá na história humana. Adoramos a Deus, não pelo que o Senhor fez ou faz, mas pelo que o Senhor é. E eu te peço, Pai, nesse dia, traga a sua bênção, traga o seu milagre, traga o sobrenatural sobre esta pessoa. Em o nome de Cristo Jesus, eu oro ao Senhor para que isso que ele, que ela precisam, eles possam receber nesse dia, eles possam receber nesta oração. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é puro, inocente, justifica, faz redenção, aproxima de Deus e garante a vitória. O sangue de Cristo abre o caminho para a presença de Deus. Pai, que o teu sangue esteja sobre esta pessoa e que ele nesta hora receba e alcance a bênção de Deus, o milagre de Deus, a intervenção do Senhor em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe sua vida ricamente, sua família. Sabe que você tem um intercessor. Estarei sempre orando por você. Mande seu e-mail, mande sua mensagem, ligue para nós, mande sua oferta, tenha uma parceria conosco. Que Deus te abençoe poderosamente, em o nome de Jesus. Grande abraço.